Muito bem, vamos dar por 25 minutos cada um. Vamos dar por iniciados os trabalhos. Eu convido os representantes dos contribuintes a se apresentarem. Não sem antes, é claro, cumprimentar meus ilustres ministros que compõem essa turma. A sua participação, por favor. Eu acho que a esse ponto já conhecem bem as regras do jogo. Vossas Excelências, procuradores da Fazenda Nacional, advogados que fizeram uso dessa tribuna, senhores e senhores presentes, boa tarde. Nos apresentamos hoje na condição de advogados do senhor Jorge Pereira, autor do recurso extraordinário pautado para julgamento. Para dar início à nossa sustentação, gostaríamos apenas de fazer uma breve síntese dos fatos. Em 2016, o senhor Jorge adquiriu um Bitcoin, uma espécie de criptoativo. Dada a popularização dos criptoativos, no início de 2017, o senhor Jorge realizou uma troca, uma operação de permuta entre o seu Bitcoin e 150 Litecoins, uma outra espécie de criptoativo. Ainda em 2017, o senhor Jorge realizou mais uma troca, mais uma operação de permuta entre os seus 150 Litecoins e um automóvel. Dada a completa ausência de disposição legal que determine a incidência de qualquer imposto nas operações de permuta realizadas com criptoativos, naturalmente não foram recolhidos quaisquer valores aos cofres públicos. O senhor disse dispensa de qualquer dispositivo legal ou o senhor concorda que o senhor acha que o dispositivo foi mal invocado? Porque a Fazenda apresenta alguns fundamentos legais. Nós acreditamos que os fundamentos legais apresentados pela Fazenda não se amoldam às operações realizadas com criptoativos. A Lei 7713 não se amolda por quê? Porque a Lei 7713, em seu artigo 3º, parágrafo 3º e 4º, define que incidirá o ganho de capital em operações, imposto de renda a título de ganho de capital, em operações realizadas com bens e direitos. Desculpa, ele fala em permuta, não fala? Fala, a Lei 7713 fala em permuta também. Portanto, o senhor não questiona que existe uma lei prevendo tributação no caso de permuta? Sim, de caso de permuta de bens e direitos, não. Tá. E, na sua opinião, criptoativos não são nem bens nem direitos? Não, ministro Chueri. Como demonstraremos em nossa sustentação, criptoativos se tratam de elementos sui generis ou ainda não definidos. São criptos sui generis, porque ativos são direitos. Então, é criptos sui generis. Se Vossa Excelência preferir, poderiam ser chamados de criptos sui generis. Dada... Eu lhe pergunto porque ativo é um direito. Sim, com certeza. E o senhor usou aqui a expressão criptoativo. Então, o senhor parece ter reconhecido que existem os ativos, existem direitos. Perfeito. Então, mencionaremos que eles são elementos sui generis que não se amoldam à natureza dos ativos, até então existentes no nosso ordenamento, como iremos demonstrar a seguir. Só para sistematizar nossa sustentação, demonstraremos a inconstitucionalidade da autuação por 4 principais razões. A primeira razão: a natureza jurídica dos criptoativos não permite a sua equiparação a ativos financeiros. A segunda razão: a autuação, ao exigir a incidência do imposto sobre a renda em ambas as operações de permuta, viola o conceito constitucional de renda, ao determinar a incidência da tributação em operações que não representam um efetivo acréscimo de patrimônio do contribuinte. A terceira razão, a qual está intrinsecamente relacionada com a violação do conceito constitucional de renda e subsiste no fato de que tributar operações que não representam um efetivo acréscimo, não representam uma realização da renda, viola a capacidade contributiva prevista na Carta Magna. E a quarta razão, violação à legalidade, uma vez que a tipicidade cerrada prevista na Carta Magna estabelece que a hipótese de incidência deve estar integralmente prevista em lei, não podendo a Receita Federal, por meio de equiparações ou analogias, equiparar criptoativos a ativos financeiros para fazer incidir a tributação. Vamos começar com a primeira operação. Quando o seu cliente comprou as criptomoedas, ele teve alguma mudança patrimonial? Muito interessante a sua pergunta, Vossa Excelência. Com relação à primeira operação, é interessante notar que os criptoativos possuem uma notada volatilidade. O próprio Banco Central... Eu perguntei, naquele momento, houve alguma mutação patrimonial? Existiria apenas uma possível ou provável mutação patrimonial. Não houve mutação patrimonial. Não, o patrimônio dele, ele tinha R$ 3.500. Certo. Isso é patrimônio. Certo. Ele deixou de ter. Houve alguma mutação no patrimônio dele? Ele diminuiu o patrimônio, ficou igual ou aumentou ou nenhuma das anteriores? Nenhuma das anteriores. Ele realizou uma simples permuta de um ativo para o outro. Ele não teve diminuição patrimonial? Não teve. Então, o senhor está concordando comigo que se ele tinha um elemento do patrimônio que ele deixou de ter e passou a ter outro, esse outro integra o patrimônio no lugar do primeiro.
Certo. Portanto criptoativos se compõem, integram o patrimônio do seu Jorge. É isso que o senhor está me dizendo. Sim. Então, portanto, acabou de me ensinar que... Eu só quero pegar o seu raciocínio. Claro. O senhor está me dizendo que o patrimônio do seu Jorge, que tinha R$ 3.500, passou a ter um Bitcoin sem qualquer mudança patrimonial. Patrimônio, nós sabemos, é o conjunto de direitos e obrigações. Portanto, o senhor acabou de me dizer agora que as criptomoedas são direitos. Só pegando o seu raciocínio, o senhor que está dizendo isso. Ou o senhor vai me dizer que quando ele comprou a moeda, houve um decréscimo patrimonial, porque ele deixou de ter um direito, ele tinha moeda e passou a ter um nada. Ou o senhor me diz que ele ficou igual ou maior, mas daí o senhor vai reconhecer que é direito. Vossa Excelência, de acordo com as suas considerações, me fez inclusive pensar que, ao adquirir um Bitcoin, não existe uma garantia de ficar igual ou maior ou menor. Ele poderia tanto perder completamente esses R$ 3.500. No dia seguinte ele poderia perder. Eu perguntei naquele segundo, o senhor concordou comigo que ele simplesmente trocou moeda por um outro item que compõe o patrimônio. Então, portanto, é um direito. Desculpe, mas a sua tese... O senhor pode continuar se sustentando em consolidade, mas dizer que não está na hipótese da lei fica muito difícil. Eu acho melhor avançar, porque é muito difícil dizer que não está na lei. Se me permite a licença, Vossa Excelência. Na verdade, o que estamos defendendo aqui é que, ainda que se entenda que o criptoativo é um direito, na verdade, não há nenhuma previsão legal para reconhecê-lo como direito ou como algum bem. Isso porque ele é um bem de característica nova, é uma tecnologia disruptiva. Mas eu preciso de uma lei. Eu tenho o Código Civil, desde 1917, o antigo Código Civil já falava que era direito, não precisa mudar muito. Eu tenho direito privado, gente, é básico. Claro que é um direito. É assim, eu não preciso ter uma lei definindo o que é um direito. Direito é um direito que compõe o patrimônio. Patrimônio é um conjunto de direitos. O seu colega aqui já nos reconheceu, já passou essa fase, reconhecendo que é um direito. Eu sugiro que se continue na fase 2, 3 e 4, porque dizer que não é um direito, sem corar, não passa. Se me permite, Excelência, na verdade, o que estamos defendendo aqui é que o criptoativo não é equiparado a um ativo financeiro, que é a pretensão da Receita Federal no caso em questão. Eu perguntei, a básica é a seguinte, existe a Lei 7713, que fala em permuta de direitos. O seu colega começou dizendo que não havia um direito, depois ele reconheceu, existe um direito. Então, portanto, a situação jurídica se subsume à hipótese tributária, me parece claro. Você pode dizer que ela é inconstitucional, e eu passo o seguinte. Pergunto, vocês continuam sustentando que não há subsunção ou preferem avançar para a questão da inconstitucionalidade? Nós continuamos sustentando que não há subsunção, porque... Mas se olharmos, por exemplo, no âmbito do mercado de capitais, Minha Excelência Schwerer, se me permite, no âmbito do mercado de capitais existe a emissão de debêntures. Um direito é classicamente quando não eu, mas o contribuinte adquire, por exemplo, uma debênture e ele tem um direito para com uma empresa que se submete a ele a remunerar essa debênture. Aqui nos criptoativos não temos alguém para opor esse direito, não existe uma parte contrária contra quem poderá ser oposta a esse direito. Portanto, não entendemos que poderia ser classicamente visto como um direito. Então, houve um decréscimo patrimonial na compra. Foi uma compra que eu comprei e para não receber nada. Eu joguei dinheiro fora. Eu tinha patrimônio, eu tinha R$ 3.500 que era patrimônio, e passei a ter um nada. É isso que você está dizendo agora? Não é um nada, é uma... Não, assim, desculpe-me. Ou eu tinha um patrimônio, tive um decréscimo patrimonial. Eu falo assim, quem compra criptomoedas, joga dinheiro pelo bueiro. Continuamos sustentando que não se trata de um direito e nem um ativo financeiro como pretende a Receita Federal. Apenas para dar continuidade à sustentação, demonstraremos que, atualmente, não existe uma definição jurídica quanto à natureza dos criptoativos. E tanto é duvidosa e não se amolda aos critérios até então existentes como bens e direitos, que se fosse um direito, não existiria um projeto de lei no Senado Federal para estabelecer qual é a natureza dos criptoativos. Se eles fossem considerados direitos, por que o Senado Federal estaria justamente votando um projeto de lei para definir a sua natureza jurídica? O senhor ainda acredita que o legislador, que a lei não contém palavras inúteis, é isso? O senhor ainda acredita que, porque uma lei fala sobre um assunto, regula, dá certeza a algo que havia antes, eu não tinha antes o direito? Seria muita presunção desses advogados acreditarem mais do que o próprio Poder Legislativo, que está, inclusive, votando um projeto de lei, está
deliberando qual é a natureza jurídica que será conferida a estes criptoativos e se eles se amodam efetivamente a bens e direitos. Após o projeto de lei, se o Senado Federal e o Congresso Nacional bater o martelo e falar sim, são bens e direitos, ou mesmo bens ou direitos, então esses advogados nada teriam a contestar. Enquanto não houver aquilo, eu volto, o senhor vai continuar sustentando que quem compra Bitcoin joga dinheiro no bueiro. Reduz o patrimônio, é uma redução patrimonial, porque inegavelmente meu patrimônio existia, eu tinha R$ 3.500 no meu dinheiro, no meu patrimônio. Deixei de ter. Ou bem eu tenho um outro direito, ou eu tive redução patrimonial. Excelência, na verdade, não. Ele adquiriu um elemento que corresponde ao valor de R$ 3.500. Contudo, com relação a jogar o dinheiro no lixo, o próprio Banco Central reconhece que investir em bitcoins é uma atividade arriscada. Isso porque eles podem perder totalmente o seu valor. Mas não deixa de ser um direito, deixa. A pergunta é um direito ou não na visão de vocês? Não, na nossa visão não é um direito, porque não existe uma parte contrária a se opor a esse direito que O obrigatoriamente que vulneraria compõe o patrimônio? seu. Qual é a definição de patrimônio? O que O que é patrimônio? José, No Código Civil, o que é patrimônio? O conjunto de bens que compõem a esfera patrimônio do conjunto. Direitos e obrigações, Certo, não é isso? perfeito. Desculpe, só isso. Mas o seu Jorge, só para esclarecer, ele declarou isso como patrimônio, como direito? O que ele declarou na declaração de ajuste? Na declaração de ajustes anuais, como não existe um campo de criptoativos ou elementos ou cripto sui generis, ele declarou na ficha de bens e direitos, porque por ausência de qualquer espaço para poder declarar da forma correta que deveria ser feita a declaração. Mas, para dar continuidade à sustentação, enfim, entendemos que não se equipara a ativos financeiros como pretendido pela Receita Federal e unicamente ressaltado por um ato infralegal, um simples manual de perguntas e respostas de 2017, estabelecendo que criptoativos se equiparariam a ativos financeiros com o único e exclusivo objetivo de fazer incidir a tributação. qual é a função do perguntas e respostas? Ele é uma orientação para os contribuintes de como proceder de acordo com a legislação tributária vigente. E na legislação tributária vigente... Tem alguma função legal? É para orientar os Eu lhe pergunto, contribuintes. existe alguma consequência jurídica quando o fisco emite sua opinião? Produz alguma consequência jurídica no ordenamento? Ou é apenas uma notícia, como uma notícia no jornal? De acordo, obrigações acessórias ou mesmo obrigações acessórias podem ser disciplinadas pelo fisco por atos legais. Mas incidência tributária e equiparar um elemento de natureza completamente distinta e ultrapassando o texto legal está fora do âmbito de competência de um manual de perguntas e respostas. Qual é a Excelência. função? Claro. As normas complementares editadas pela Receita Federal, pelo governo, tem uma função? Existe uma função jurídica com as normas complementares? Elas possuem a função, excelência, de orientar o contribuinte perante o cenário legal vigente. A obediência às normas complementares produz algum direito ao contribuinte? Se elas não forem contra a legem, sim, elas vinculam a atuação do contribuinte. Se elas forem inconstitucionais ou contra a lei, eles não vinculam. Pois bem, dando continuidade à situação, a equiparação pretendida pela Receita Federal é uma latente violação do artigo 110 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que não pode o legislador, e muito menos a Receita Federal, desvirtuar conceitos de direito privado utilizados pelo contribuinte para instituir competências tributárias e suas materialidades. Antes mesmo que Vossa Excelência Chueri pergunte se o direito tributário é só um direito de sobreposição ou se não poderia ser, se o direito tributário não poderia se amoldar, nós entendemos que mesmo que o direito tributário possa desvirtuar conceitos de direito privados, tal desvirtuação e tal alteração deveria vir por um único meio, e essa é a lei. Um ótimo exemplo de quando a lei tributária altera conceitos de direito privado é o ágio. O ágio possui um tratamento contábil e um tratamento diferente fiscal dado pela lei tributária. Então, nós advogados entendemos que nem a lei poderia dar tratamentos diversos aos inscritos pela Constituição Federal, mas mesmo que se entenda uma interpretação mais fluida de tipos, entendemos Mas, que... desculpa, eu não entendi qual é a pergunta. Qual é o conceito de direito privado que você está se referindo? Seria o conceito de que não poderiam usar os cripto... Qual é o conceito de direito privado usado pelo Constituinte que algum legislador pretendeu desvirtuar? Está querendo ampliar o conceito de bens e direitos... Não, pelo Constituinte. O Constituinte fala em tributação, em renda e provento de qualquer natureza. Nós estamos, por acaso... O 110 deve ser invocado aqui. Renda e provento de qualquer natureza é conceito de direito privado? Só para saber se a gente está falando do 110. O 110 falou que quando o Constituinte usar instituto de direito privado, eu tenho que respeitá-los. É aplicável o 110 para a minha hipótese ou o senhor está invocando algo que não tem nada a ver com a hipótese?
Não, tem a ver com a hipótese. Então, qual é o conceito do Instituto de Direito Privado utilizado pelo Constituinte na definição de competência tributária? Instituto de Direito Privado usado pelo Constituinte, que é o que o 110 diz. Tem que se fazer uma interpretação sistemática da Constituição Federal para... Qual é o dispositivo da Constituição Federal que fala em algum Instituto de Direito Privado? Se fosse mercadoria para ICMS, poderíamos falar. Doações, poderíamos falar. Eu perguntei, no nosso caso, o senhor está invocando um dispositivo que eu acho que, desculpe-me, também não me parece aplicável. Melhor continuar. Tá bom, perfeito. Pois bem, além disso, a violação do artigo 110 do CTN... Essa violação ocorreria no conceito de patrimônio, a partir daquela premissa de que não é patrimônio, é isso? Não. A violação do artigo 110 ocorreria que vou citar uma decisão recente dessa Corte de relevante interesse nacional. Esta Corte acabou de decidir que não poderia o legislador desvirtuar o conceito de faturamento, ao fazer excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, dessa forma, Mas defendemos... faturamento é uma expressão utilizada pelo Constituinte. Repare a diferença. Repare que quando a gente invoca, às vezes, um dispositivo... Tem que olhar o 110. Qual é se não existe um Instituto de Direito Privado utilizado pelo Constituinte, não chame o 110 para a conversa. Deixe de lado. Perfeito. Pois bem, passaremos agora ao segundo ponto da nossa linha argumentativa. A autuação viola o conceito constitucional de renda ou mesmo o conceito infralegal fornecido pelo Código Tributário Nacional de Renda. A nossa Constituição Federal de 1988 incorporou um conceito pré-constitucional de renda, no sentido ratificado pelo artigo 43 do Código Tributário Nacional, no sentido de que não há que se falar na imposição do imposto sobre a renda sem que haja um efetivo acréscimo de patrimônio do contribuinte, acréscimo esse efetivado, acréscimo este realizado. Estamos aqui diante de duas permutas realizadas com criptoativos, as quais perfazem apenas uma expectativa futura de realização, apenas uma expectativa de renda. Apenas para ilustrar este argumento, gostaria de citar o comunicado 31.357 do Banco Central, que estabelece que os criptoativos não possuem qualquer garantia quanto à sua conversão em moeda real corrente, bem como que o seu valor pode se esvaziar de uma hora para outra. Portanto, operações de permuta realizadas com criptoativos apenas dão uma expectativa de renda futura, para exemplificar o Bitcoin, que é o criptoativo do caso em análise. Em dezembro de 2017, possui o valor de mercado de $17 mil. Apenas um ano depois, em dezembro de 2018, um mesmo Bitcoin possui o valor de mercado de $3 mil. Agora, o que diria essa Corte ao contribuinte que se viu obrigado a recolher o imposto sobre a renda a título de ganho de capital em operações de permuta realizada entre criptoativos em 2017 e, posteriormente, se encontra com ativo completamente depreciado? Deveria o contribuinte fazer uma declaração de perda de capital? Não acreditamos que isso se coadune com o ordenamento jurídico vigente. Mas essas características do conceito de renda que Vossa Senhoria citou são todas extraídas da Constituição? Os conceitos de renda, eles são conceitos pré-constitucionais, inclusive trazidos pelo artigo 43 do Código Tributário Nacional e que foram incorporados e recepcionados pela nossa Constituição Federal, se tornando, então, um conceito constitucional que foi recepcionado. O ministro Walter Lobato, em recentíssimo precedente, de questão de poucos minutos, me perguntava... Não, ministro, em recentíssimo, ele perguntava, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, ele perguntava se é correto eu dizer que não existe um ganho se eu tinha R$ 3.500 e hoje dirijo um carro. Isso é imaginário ou não? Como eu posso dirigir um carro sem ter acréscimo patrimonial? Ou seja, eu tenho um carro no meu patrimônio hoje? Segunda pergunta, quanto vale esse carro hoje? Terceira pergunta, se eu tenho um carro que hoje vale R$ 120 mil, não há dúvida, e eu tinha R$ 3.500, eu posso dizer que não houve acréscimo no meu patrimônio? Muito obrigado pela sua pergunta, Vossa Excelência. Na verdade, a mera valorização do bem não é fato resolutivo para que se seja tributado. Como por exemplo, posso dar um exemplo muito bom que eu vi certa vez, que é, vamos supor que um contribuinte tem uma casa avaliada no valor de R$ 500 mil e ele esteja muito endividado e ele precisa fazer um empréstimo. Ele vai ao banco, faz o empréstimo e no banco, quando ele usa para penhora, o banco descobre que, na verdade, a casa dele não vale R$ 500 mil, a casa dele vale R$ 800 mil.
e o banco concede o empréstimo. Posteriormente, a Receita Federal institui uma IN que ela obriga o banco a declarar as garantias prestadas, por exemplo. E aí, quando a Receita Federal recebe essa declaração, ela verifica, olha só, ele teve um acréscimo patrimonial aqui de 300 mil reais, vamos tributar esse cara. Ele teve um real acréscimo patrimonial, houve a realização da renda? Não houve a realização da renda, que é como o caso em questão. Em nenhum momento ele realizou esta venda, Meu caro, essa ele renda. não teve acréscimo patrimonial porque ele teve junto com um ativo, ele tinha um passivo de igual valor. É claro que não houve acréscimo patrimonial, o exemplo não é bom. No caso, a pessoa tinha R$ 3.500, que era do patrimônio, parece que isso está claro. O segundo momento das criptomoedas que está no patrimônio, o seu colega já reconheceu, mas eu vou deixar isso de lado. Eu lhe pergunto se o automóvel compõe o patrimônio dessa pessoa. Excelência. Se é verdade que ele tinha R$ 3.500 e hoje ele tem um patrimônio automóvel. Excelência, sim. E quanto vale o automóvel? O carro vale 120 mil reais. Portanto, houve um acréscimo patrimonial? Sim, houve um acréscimo patrimonial. Contudo, Excelência, o acréscimo patrimonial não é elemento resolutivo para que se tribute. É necessário que haja uma previsão legal para que se tribute. Então, pera aqui. Agora mudamos. Uma pergunta inicial era, o seu colega sustentava que não houve acréscimo patrimonial. A senhora diz agora, existe com quanto não está previsto em lei. São teses diferentes. Então, concordamos que existe acréscimo patrimonial? Sim, mas há necessidade de que Então, tenha uma lei que estabeleça a tributação dessas operações. A lei já passamos, era a lei 7713. Mas daí agora a sua tese número 2, que na própria a gente verificou que estava na lei. Daí é tentar mostrar que não estava no CTN. Agora o senhor reconhece que existe um acréscimo patrimonial. Estou vendo, desculpe, as suas teses, assim como aquele dominó. Cai o primeiro, cai o segundo. Mas vamos tentar sustentar, vamos esperar um pouquinho mais, porque até agora o acréscimo patrimonial está reconhecido, me parece, colegas. Muito obrigado, Excelência. Então, daremos continuidade a partir do nosso terceiro ponto, que é o de que não há a capacidade contributiva do contribuinte no caso em questão. Excelências, o princípio da capacidade contributiva é trazido no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, e determina que os impostos serão graduados mediante a manifestação de capacidade econômica do contribuinte. E o que verificamos no caso em questão? Verificamos meras operações de troca, meras operações de permuta, onde em momento algum há a realização de uma renda. Isso porque em nenhum momento o contribuinte trocou esses bitcoins ou esses bitcoins por moeda em sua conta corrente. Vamos falar de fato permutativo, então, que é o que você está mencionando aqui. Houve uma mera troca ou foi uma ida a mercado? Veja, uma coisa que é o fato permutativo, que a doutrina se refere e que é um certo consenso, é se eu tenho uma debênture que eu converto em ação. É um mero fato permutativo. Eu tinha um, tenho outro e não fui a mercado. Simplesmente a debênture é convertida em ação. Agora, é diferente porque, veja, esse seu cliente, ele tinha seus bitcoins, foi ao mercado e verificou quem pagava mais. Encontrou alguém e fez uma transação. A ida ao mercado, aquilo, assim, market income, é o conceito básico de realização, é quando você vai ao mercado e encontra alguém que está disposto a pagar. Ele 2 vezes foi ao mercado e encontrou alguém, porque certamente alguém pagaria menos bitcoins, assim, menos litcoins. Falou, não, para você eu não troco, eu troco para esse que oferece um pouco mais. Então, veja, ele identificou quem é que paga mais. O senhor tem coragem de dizer que isso não é uma ida a mercado? Ou o senhor reconhece que é ida a mercado? Excelência, nós estamos partindo de ida fatos presumidos, tá, não reconheço. Então, é ida a mercado, quando eu vou troco minha Bitcoin por Litecoin, é uma ida ao mercado? Como é que é feita essa troca? Veja, foram feitas trocas, não, em nenhum momento do caso em questão, a alegação de que o contribuinte procurou uma melhor troca. Ele apenas efetuou a troca. Meu caro, e não a procurou. sua geração, desculpe, o senhor conhece como é que funciona Bitcoin e Litecoin muito melhor do que esses ministros aqui que são mais idosos. Eu lhe pergunto claramente, eu não preciso ir ao mercado para identificar isso? Não existe um mercado de Bitcoins e Litecoins que eu vou e faço essa troca? Como é que funciona isso? O senhor certamente conhece o caso. A troca de criptoativos, na verdade, ocorre através das exchanges. Pela ordem, faltam apenas 3 minutos para termo da sustentação oral. Excelências, peço a vênia de Vossas Excelências para me alongar um pouquinho em decorrência das perguntas efetuadas. A troca dos criptoativos, na verdade, ocorre através da exchange, que controla os códigos, que são códigos, criptografias, que representam esses criptoativos, e essa troca ocorre por intermédio da exchange. Seria uma casa de câmbio? Poderia se equiparar a uma casa de câmbio? Acredito que não poderia se equiparar a nada que existente até o momento, porque como são criptos sui generis, eles não poderiam ser equiparados ao câmbio, como uma casa de câmbio, ou nem como banco, ou nem como nada. Qual é a função dessa exchange? Essa função da exchange, ela facilita o acesso das pessoas físicas ou pessoas jurídicas que desejem adquirir criptoativos.
no mercado, ou não? Se puder se chamar o que a rede, porque um Bitcoin ele não é negociado no mercado tipo a B3 ou qualquer coisa. Ele é negociado na rede. Se eu quiser adquirir cripto, não necessariamente o Bitcoin é um pouco mais difícil, mas tem outros tipos de criptoativos em outros. O Brasil exige que você faça por meio de uma exchange, mas outros países permitem que você adquira do seu próprio computador. Acho que não seria bem um mercado, seria bem. Eu acho que é algo que seria necessário estudar e os conceitos vigentes na nossa legislação atual não acompanham essa evolução, desde monetizar um like nem qualquer outro instituto, são institutos até então não existentes, então não poderíamos considerar como uma ida ao mercado comum e qualquer. Excelências, peço vênia de Vossa Excelência para concluir e terminar a sustentação, tendo em vista o prazo está se correndo. Conforme bem estabelecido, não há realização da renda. E não havendo a realização da renda, não há uma realização, não ocorre a capacidade contributiva. E nem se diga que haveria necessidade de reconhecer uma suposta capacidade contributiva em decorrência de princípios de igualdade ou solidariedade. Isso porque, ao se reconhecer isso, na verdade, estaria se abrindo margem para se tributar além das hipóteses previstas em lei. A igualdade, para fins tributários, surge na Constituição como uma espada do contribuinte em face às arbitrariedades fiscais. E não como um escudo do contribuinte em face às arbitrariedades fiscais. E não como uma espada do fisco para se tributar em desacordo com o texto constitucional. A igualdade, na Constituição, surge somente mediante um dispositivo, a lei. A ausente lei, não há que se falar em tributação. O que nos leva ao nosso último ponto, que é o da legalidade. Excelências, a legalidade é elemento intrínseco do Estado Democrático de Direito e está presente em nossa Constituição em 2 dispositivos. O artigo 5º, inciso 2º, no que diz respeito à manutenção da garantia dos direitos fundamentais dos contribuintes, e no artigo 150, inciso 1º, no que diz respeito à legalidade stricto sensu. E o que diz a legalidade stricto sensu? A legalidade stricto sensu diz que os impostos serão instituídos e majorados mediante lei. E como interpretação decorrente desse princípio, se extrai que o fato gerador do tributo também estará disposto em lei. Quando falamos de legalidade, gosto sempre de recordar os ensinamentos do professor Humberto Eco, no livro Os Limites da Interpretação, em que ele diz que, frequentemente, os textos dizem mais do que o autor pretendia que ele dissesse, mas os textos sempre dizem menos do que um intérprete mal intencionado gostaria que ele dissesse. E o que verificamos quando tratamos da legislação do imposto de renda a título de capital? Verificamos que este incide em operações realizadas sobre bens e direitos que não se confundem com a natureza jurídica, conforme defendidos por esses advogados, de criptoativos. Ou seja, a tentativa da Receita Federal na verdade, de alargar a hipótese de incidência do imposto para além das hipóteses previstas em lei. E ainda que se supere a tentativa da Receita Federal de se tributar para além das hipóteses previstas em lei, estamos diante de uma tentativa de tributação mediante analogia, quando se equipara um contrato de compra e venda com um contrato de permuta, que também é vedado pela Constituição Federal. Tributação por analogia. O legislador fala em permuta expressamente, então no caso de analogia. Aí a lei falou em permuta. Certo. Ou seja, excelências, das duas, uma. De um lado, verificamos a tentativa da Receita Federal de tributar para além das hipóteses previstas em lei, e de outro lado, verificamos a tentativa de tributar com a aplicação de analogia. Das duas hipóteses, independente da qual seja enquadrado esse auto de infração, estaríamos diante de uma violação à legalidade. Além disso, também se antecipa qualquer tipo de argumento consequencialista do fisco sobre a alegação de que operações realizadas com criptoativos ensejariam supostos danos ao erário, como lavagem de dinheiro. Primeiro, porque esse tipo de argumentação não é válida e sequer poderia ser utilizada para fundamentar um auto de infração. O que se discute aqui é se esse auto de infração viola ou não a Constituição Federal. E segundo, que esse tipo de alegação não é verdade. Existem várias pesquisas no âmbito de direito comparado, como, por exemplo, uma pesquisa do governo da Inglaterra, que fala que, pasmem, senhores, a principal atividade que enseja a lavagem de dinheiro é a atividade que estamos exercendo aqui, a atividade da advocacia. E, do contrário do que se pensa, operações realizadas com criptoativos ensejam um baixo risco de lavagem de dinheiro. Isso por causa da complexidade da blockchain, que deixa uma rastreabilidade em cada operação realizada com os criptoativos. Sendo assim, excelências, é com pesar que eu recordo, vossas excelências, que estamos passando por tempos tenebrosos, de graves violações aos direitos e garantias dos cidadãos brasileiros. Esta mesma corte, na prisão de segunda instância, está voltando atrás, indo na contramão de pressões políticas e das ruas,
para decidir pela manutenção de um dos principais direitos dos cidadãos brasileiros, o direito à presunção de inocência. Está voltando atrás para decidir em favor do texto constitucional. Esta Corte, na condição de guardião da Constituição Federal, não pode sujeitar a pressões fiscais para impor restrições ao patrimônio privado dos contribuintes brasileiros. A legitimação desse auto de infração, com fundamento em suposta justiça social, seria bem, na verdade, a legitimação dos ideais de Nicolau Maquiavel, de que os fins justificam os meios, o que é inadmissível em um Estado democrático de direito. Sendo assim, diante das patentes violações à Constituição Federal de referido auto de infração, requer-se pelo provimento do recurso extraordinário e pela desconstituição do auto de infração. Aproveito mais uma vez para agradecer a Vossas Excelências, às senhoras e senhores presentes, e é nesse sentido que nós nos manifestamos. Muito bem. Estão dispensados. Eu convoco os presidentes da Fazenda, informando que, por questão de isonomia, terão 29 minutos e 8 segundos para sua apresentação, se quiserem. Excelentíssimos ministros que integram essa Corte Suprema. Nobres representantes da parte adversa. Senhoras e senhores presentes, Uma boa tarde. Antes de qualquer outra coisa, muito embora a parte recorrente tenha confessado a existência de acréscimo patrimonial, para uma melhor elucidação desta Corte, apresentaremos as razões que devem levar ao não provimento deste recurso extraordinário. Viemos a este excelso tribunal sustentar oralmente pelos direitos da União Federal e tratar de um assunto de extrema relevância face ao crescente uso das moedas virtuais em nosso país. Isto posto, é necessário que melhor analisemos o contexto fático. Em 2016, o senhor Jorge Pereira, entusiasta pelas novas tecnologias, adquiriu uma Bitcoin pelo valor de R$ 3.500. Posteriormente, em 2017, o senhor Jorge Pereira se utilizou da sua unidade de Bitcoin para adquirir 150 Litecoins, outro tipo de criptomoeda, operação avaliada em R$ 66 mil. Ainda em 2017, o senhor Jorge Pereira, então, entregando as suas 100 unidades de Litecoins, as utilizou como contrapartida para a aquisição de um automóvel, operação avaliada em R$ 120 mil. Diante da verificação evidente de ganho de capital, a Receita Federal do Brasil aplicou a autuação em 2019. A autuação teve por base a omissão do contribuinte, que não declarou por todas as operações por ele realizadas, bem como não efetuou o recolhimento total do tributo devido, o imposto sobre ganho de capital. Assim, resta agora a este Supremo Tribunal Federal a decisão sobre questão de enorme importância, se operadoras de criptomoedas possuem qualquer vantagem em relação aos usuários contribuintes de meios convencionais. Como nós estamos falando de auto de infração, naturalmente a motivação do auto de infração deve ser algo fundamental para manter ou não o seu caso. Eu lhe pergunto, a primeira operação, não estamos falando da segunda. A segunda, quando houve um automóvel, claramente existia um bem patrimonial. Agora, aquela primeira operação durante o ano, ela em si é um acréscimo patrimonial já? Ou o acréscimo acontece apenas no segundo momento? Senhor ministro, pelo critério lógico do terceiro excluído, nós temos pessoas e bens. Pessoas são titulares de direito, ao passo em que bens são objetos de direito. No caso concreto, temos por evidente que as criptomoedas se consubstanciam em bens. Desta feita, em razão da operação de permuta que implica em alienação, tendo havido uma diferença do valor histórico de aquisição para o valor no momento da alienação, faz-se sim necessária a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, tendo em vista sim a existência de ganho de capital realizado por meio da operação de permuta. Nesse sentido, como já adentrado pelo meu colega, vamos ainda nos aprofundar melhor na questão de mérito do presente caso. O recorrente traz uma discussão sobre o fato da natureza da criptomoeda ser supostamente uma natureza sui generis. Como meu colega já bem explanou, não se trata de algo tão extremamente inovador que não poderia ser regulado por nosso ordenamento, principalmente frente ao tributo que agora estamos tratando. Em verdade, é, de fato, a natureza jurídica das criptomoedas, não apenas isso irá justificar a tributação. O Código Tributário Nacional, desde sua concepção em 1966... Desculpe, qual é a natureza jurídica, então?
As criptomoedas têm natureza jurídica de bem. De bem. Ou seja, é algo que permite uma repersecutória. Se estiver em nome de terceiro, eu posso buscar, é isso? Como foi muito bem explanado, até mesmo pelos advogados da parte recorrente, eu não estou diante de um direito, tendo em vista o fato de que não estou em uma relação sujeito-sujeito, mas em uma relação sujeito-objeto. Trata-se de bem incorpóreo. Em razão disso, já foi reconhecido a existência de diversos outros bens incorpóreos. Então, a relação jurídica que eu tenho é com o bem e não perante terceiros. Ou seja, eu tenho uma relação com o bem que eu não posso opor a terceiros, é isso? Eu tenho uma relação de propriedade com as que criptomoedas. eu posso opor perante terceiros. Sim, perfeito. Portanto, vou repetir a minha pergunta. Se eu posso opor perante terceiros, se alguém tomar este bem, eu posso fazer uma repercussória ou não? Se alguém tomar as criptomoedas e ficar demonstrado no meio da rede blockchain que aquela criptomoeda não pertenceria àquele indivíduo, entendo que seria possível, sim, buscar reavê-la. Assim, cumpre-nos adentrar melhor sobre a natureza jurídica específica do tributo, que, em verdade, não é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo relevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Sendo mais claras, Vossas Excelências, trata-se aqui de um caso em que se tornam ainda mais célebres as palavras de Celso Antônio Madeira de Mello. O senhor citou o artigo 4º do CTN, não é isso? Sim, artigo Tá 4 buscando tem inciso 1º. Espécies tributárias. Eu não vi nenhuma questão sobre imposto de renda. Por que o senhor chama o artigo 4º aqui? É imposto, sabemos disso. Exato. Então, para que o artigo 4º? Eu trouxe aqui a relevância do artigo 4º porque, embora aqui trazemos uma definição muito clara acerca das criptomoedas, em face da natureza, não é aqui a maior O discussão. artigo 4º é invocado para saber qual é a espécie tributária. Existe alguma questão? Alguém aqui disse que não é imposto de renda? Não, senhor. Então, o artigo 4º está mal invocado. Mas foi levantada aqui uma questão acerca da natureza jurídica das criptomoedas. Sim, mas não é o artigo 4º. O artigo 4º você quer saber quais são as espécies tributárias, imposto, taxa de contribuição. Só digo, é um dispositivo que foi invocado aqui sem motivo, é retórico. Certo, Vossa Excelência. Pouco interessa aqui, de fato, a natureza das criptomoedas. Se Não. tratam de A criptoativos... natureza das criptomoedas, sim, interessa. O que não interessa aqui é eu invocar o artigo 4º para verificar se é imposto, taxa de contribuição, se é um tributo finalístico ou não, se é relevante a finalidade ou não. É isso que o ministro está querendo colocar. Perfeito, Vossa Excelência. O que se quer aqui dizer, talvez tenha sido expressado de forma não muito adequada, mas o que quer se dizer é que não interessa como os contribuintes chamam as criptomoedas. As criptomoedas se consubstanciam em bem e, em razão de se consubstanciarem em bem, verificando-se acréscimo patrimonial realizado, como no caso concreto, faz-se necessária a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, como ainda será demonstrado durante toda essa sustentação. São tangíveis as criptomoedas? Não, as criptomoedas são bens intangíveis. Melhor sorte também não merece a alegação do Tem recorrente. valor de mercado? Com certeza, tem valor de mercado, tal qual um veículo automotor. Haja vista que são os operadores do próprio mercado que vão atribuir valor a este bem. Assim, melhor sorte também não merece a alegação do recorrente de que haveria uma desobediência à legalidade estrita ou a tentativa de tributação por analogia. Em verdade, em matéria de repartição de competências tributárias, o Constituinte fez a opção por tipos tributários e não conceitos, de modo a ampliar a hipótese de incidência tributária e não limitá-la. Deste modo, nós temos aqui o artigo 153, inciso 3º, o qual preceitua que é de competência da União Federal instituir imposto sobre rendas e proventos de qualquer... A senhora está dizendo que a lei deve se basear num tipo constitucional apenas, é isso? Não existe regra de competência, é isso? Existe regra de competência. E a regra de competência vem por tipos. Senhor ministro, na forma do recente precedente desta Corte, exarado há menos de 3 anos e com a vênia apenas de voto contrário do ministro Marco Aurélio, essa Suprema Corte entende, sim, que a repartição da competência tributária impositiva foi feita por meio de tipos. Mas Contudo, qual o papel da lei complementar? O papel da lei complementar é apenas definir questões que não estão muito bem postas na Constituição. Definir é colocar os fins. Definir. Eu lhe pergunto, havendo uma definição, eu posso falar ainda em tipos? Excelências, ainda que o precedente da Suprema Corte tenha sido superado, por mais que Vossas Excelências hoje entendam que a Constituição, ao repartir a competência tributária, o fez por meio de conceitos, ao determinar conceitos, ele poderia fazê-lo de forma mais ou menos abstrata. E no que atinge ao imposto sobre a renda,
em respeito também ao critério da universalidade, o fez de maneira um tanto quanto abstrata, O artigo abarcando toda e qualquer 146 forma de da exteriorização Constituição dá um papel à lei complementar, não é isso? Definir o fato gerador. Uma vez havendo uma definição do fato gerador pelo CTN, cabe falar em tipos? Como já aludi Vossa Excelência, ainda que hoje essa Suprema Corte tenha superado um entendimento tão recente, para o caso concreto, isso não é de extrema relevância. Perfeito, Tendo então, em vista o fato de que o artigo 43 do CTN definiu, sim, o fato gerador do imposto sobre a renda e se consubstancia na aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica. Mas do isso não acréscimo é patrimonial. conceituar, só para esclarecer o raciocínio desenvolvido pela sua colega. Ele trabalhou com conceitos no CTN ou com tipos? Perfeito, Vossa Excelência. Ainda que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entenda que, ao enunciar a competência tributária impositiva, se utilizou de tipos em detrimento de conceitos, como já referi, para o caso concreto, isso não é de grande relevância. Então, com a devida vênia, peço para passar para os argumentos que realmente vão elucidar essa Suprema Corte para a tomada de decisão. Vossa Senhoria vai apresentar o artigo 43 do CTN, é isso? Exatamente, Vossa Vamos Excelência. ouvir. É necessário observar que a real discussão em que se pauta este recurso extraordinário é sobre a realização ou não do critério material da regra matriz de incidência tributária. Tendo em vista o fato de que o que se discute, ao fim e ao cabo, é a realização ou não do acréscimo patrimonial, no caso concreto, decorrente de ganho de capital. Desculpa, é o critério temporal, porque, como eu disse, o fato de que eu tenho uma caixa patrimonial final, eu só perguntei se aquela operação, no meio da operação, se naquele momento eu posso dizer que já houve um acréscimo patrimonial definitivo. Então, é temporal. Perfeito, Vossa Excelência. Como bem asseverado pelo excelentíssimo senhor ministro, estamos discutindo aqui o critério temporal. Nesse sentido, o que a parte recorrente alega, em verdade, é que não existiu realização do ganho de capital e, em verdade, eles afirmaram que, muito embora a Lei 7.713, de 88, embora trate de forma específica da tributação por ganho de capital das operações de permuta, que essa lei não se aplicaria aos bitcoins por se tratar os bitcoins de uma figura, de natureza sui generis. Contudo, não é o que se vê, tendo em vista o fato de que os bitcoins se consubstanciam em bens incorpóreos e tributáveis quando de operações de permuta. No caso concreto, como já foi antecipado na síntese fática, existiram duas operações de permuta em que se verificou a alienação, primeiro da criptomoeda e posteriormente dos bitcoins, e, verificada a alienação, nesse exato momento, verificou-se a existência de ganho de capital realizado, na forma do artigo 3º, parágrafo 3º do CTN, da Lei 7.713, de 88. Aqui não interessa se estamos diante de operações de dação em pagamento, de operações de permuta ou de operações de compra e venda. Verificado o ganho de capital, ele deve ser tributado. Vossa Senhoria apresentou o artigo 43 do CTN. Eu disse que iria apresentar, mas eu não ouvi ainda. O que regra o artigo 43? O artigo 43 do CTN afirma que o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica. Estamos diante de critérios alternativos e não aditivos. Eu vou lhe perguntar, aqui, em que momento houve aquisição? O que é aquisição e quando houve cada aquisição? Segundo, o que é disponibilidade? E terceiro, o que é disponibilidade econômica ou jurídica? Por favor. Perfeito. No caso concreto, verifica-se a existência, Vossas Excelências, de disponibilidade jurídica. O que é aquisição, o que é disponibilidade e o que é econômica ou jurídica? Perfeito. Aquisição significa adquirir. E, no caso concreto, a aquisição do ganho se dá por meio da verificação do ganho de capital no momento de alienação. Enquanto tínhamos apenas um acréscimo potencial antes do momento de alienação, ao alienar aquele bem, observando o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 7.713, de 88, em que se verifica que o valor de acréscimo patrimonial será será a diferença positiva entre o custo de aquisição e o custo de alienação, teremos ali o ganho realizado. É naquele exato momento. E a disponibilidade jurídica ocorre com a alienação e o ingresso do novo bem no patrimônio do contribuinte. Vossa Excelência. Econômica ou jurídica? Jurídica. O que é disponibilidade econômica e o que é jurídica? A disponibilidade econômica se daria por meio do ingresso financeiro, do ingresso de efetivo capital no patrimônio do contribuinte. Ao passo em que a disponibilidade jurídica se dá no exato momento em que a operação se realiza. Então, basta que eu tenha ingresso financeiro que eu tenha disponibilidade econômica? Não.
A disponibilidade econômica, de acordo com a doutrina do senhor Ricardo Maria de Oliveira, nós temos que a disponibilidade econômica consiste de situações de fato, sejam fatos econômicos ou, inclusive, situações contrárias ao direito. Então, de novo a pergunta. O seu colega falou sobre questão financeira. E eu entendi que na primeira operação, na primeira permuta, e também na segunda, não houve qualquer ingresso financeiro. Até agora não entrou dinheiro nenhum. Então, eu lhe pergunto, e houve disponibilidade econômica no seu conceito ou apenas jurídica? Como já referi, apenas disponibilidade jurídica, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está dizendo que é possível que eu tenha uma disponibilidade jurídica sem que eu tenha disponibilidade econômica? Perfeitamente. Posso prosseguir? Não, é que é uma inovação do direito tributário, mas... E eu só queria que você complementasse, Vossa Excelência complementasse esse questionamento do nosso presidente. Por que não é importante definir qual é a operação? Porque no caso, a defesa, o auto de infração, qualifica a operação como permuta. E Vossa Excelência acabou de dizer que isso não tem a menor importância. Não, Vossa Excelência, o que eu aludi é que... E isso teria importância, inclusive, para verificar essa primeira questão que você acabou de responder. Claro, a alusão que faço é que, no caso concreto, tanto faz se a operação fosse de compra e venda, de permuta ou indação de pagamento, se verificado o ganho de capital, em razão dos três tipos de operação, que são operações diferentes, incorrerem em alienação, daríamos sim ensejo à incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. E isso, Vossas Excelências, decorre de um critério também de um critério de isonomia, tendo em vista que, por meio dessa operação de permuta, há sim que se falar na existência de capacidade contributiva. Então, significa dizer que se a operação de permuta não estivesse prevista na lei, a Receita Federal permaneceria tributando? Não, Vossa Excelência. O que acabo de afirmar é que, em razão do que dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.703 de 88... Eu também estou nele. Perfeito. O que acabo de dizer é que, em razão desse dispositivo, que prevê de forma expressa as operações de permuta, de compra e venda e de dação em pagamento, no caso de permutas em que se verifique uma diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor da alienação, estamos diante de uma operação tributável pelo imposto de renda sobre o ganho de capital. Eu queria explorar a sua disponibilidade jurídica. É disponibilidade jurídica sobre o que eu tenho na hora que eu faço permuta? A disponibilidade jurídica, Vossa Excelência, se efetiva no exato momento em que há alienação do bem por meio da permuta, em que se aliena o bem e se verifica o ganho de capital para aquisição de um bem de valor histórico maior do que o valor histórico do bem dado em permuta. A tributação é da renda. Eu tenho disponibilidade jurídica de um ganho de capital? O que é essa disponibilidade jurídica de um ganho de capital? O que é o ganho de capital e como ocorre essa disponibilidade jurídica que não é econômica? Eu queria compreender o que é isso. O ganho de capital é um acréscimo patrimonial realizado. No caso concreto, a realização pode se dar de duas formas, tanto por meio da disponibilidade jurídica, quanto por meio da disponibilidade econômica. No caso concreto, a disponibilidade jurídica se dá no exato momento em que a operação de permuta se efetiva e que o bem é alienado, decorrendo dessa alienação, o imposto de renda sobre ganho de capital, em razão da diferença positiva entre o seu custo de aquisição e o seu valor no momento da alienação. Mas veja o seguinte, quando eu recebi algum bem, eu entreguei algo e recebi algo que na minha declaração consta no mesmo valor. Eu não tive nenhum reconhecimento por conta disso. Vossa Excelência, na declaração anual do ano de 2017, o contribuinte trouxe o veículo automotor ao seu patrimônio pelo valor de R$120 mil, não pelo valor de R$3.500. Então, na sua opinião, é o seguinte, então, se eu, na minha declaração de imposto de renda, porque eu sou mal informado, todo ano eu atualizo os meus bens, em vez de manter valor histórico, eu vou pagar imposto de renda todo ano, porque o que importa é o que eu declarei, é isso? Não, de forma nenhuma, não foi isso que afirmei. Não, eu acho que sim. Não, Excelência, desculpe se não me fiz entender, mas então explano mais uma vez. O que aqui afirmo é que, além de o bem ter ingressado ao patrimônio do contribuinte pelo valor de R$120 mil... Ele ingressou no patrimônio do contribuinte pelo valor de R$120 mil, é afirmação sua. Perfeito. Ele ingressou pelo valor das bitcoins que ele entregou, que eram R$3 mil. Ele ingressou pelo valor de R$120 mil, tendo em vista o fato de a operação de permuta implicar em alienação e, implicando em alienação, faz necessária a incidência do artigo 3º, parágrafo 2º. Alienação, tudo bem, porque ele perdeu o bem anterior, mas onde está a disponibilidade jurídica nesse momento? Essa é a minha curiosidade. A disponibilidade jurídica se dá no exato momento em que o indivíduo utiliza um bem de valor histórico inferior para adquirir um bem... A disponibilidade jurídica
do acréscimo patrimonial, né? A disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial se dá no exato momento em que aquele bem de valor superior ingressa ao patrimônio do contribuinte. Dando seguimento aos argumentos, devemos afirmar mais uma vez que o marco temporal da aquisição da disponibilidade, ou seja, da realização do ganho, é o exato momento da alienação, é dizer, da realização da operação de permuta. E devemos observar também que é muito importante trazer aqui que o parecer de número... O parecer da PGFN que rege as operações de permuta é o parecer PGFN 1722 de 2013, em que se afirma de forma clara que as operações de permuta, ainda que sem torna, dão ensejo, sim, à incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. Dando prosseguimento aos argumentos, Vossa Excelência tem algum questionamento? O posicionamento do CARF não parece ter sido esse ultimamente. Ou seja, existem vários precedentes admitindo que a permuta sem torna não tem tributação. Apenas de permutas imobiliárias, Vossa Excelência, pelo menos é o que Qual seria a diferença? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vossa Senhoria falou que tanto faz. Então, qual seria a diferença? No caso das pessoas físicas, essa diferença é um tanto quanto clara, tendo em vista que o próprio regulamento do Imposto sobre Renda dispõe no seu artigo 132, inciso 2, salvo o melhor juízo, que em permutas imobiliárias não há que se falar na incidência de imposto de renda sobre ganho de capital. Essa distinção tem base em lei? Oi? Isso tem base em lei ou só regulamento? É o regulamento que define isso, Vossa Excelência. E como é que fica a legalidade? No caso, por se tratar de um dispositivo de regulamento que se dirige a uma benesse ao contribuinte, isso seria permitido. Parece que veja o seguinte, ou bem o chefe do executivo cometeu uma ilegalidade, uma irresponsabilidade, sujeito, inclusive, a chamá-lo às contas, porque ele assinou o decreto, o presidente assinou no ano passado o decreto nesses termos. Ou bem, isso é uma interpretação apenas da lei em vigor. Então, eu lhe pergunto, o senhor diria que o chefe do executivo exacerbou a sua competência ao prever essa isenção ou apenas reconheceu que na permuta não há como se tributar? O relevante do dispositivo é permuta ou é imóvel? Vossa Excelência, talvez o Executivo tenha, sim, se estendido em sua competência, contudo, não cabe a esta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a esses procuradores, dizerem se houve ou não excesso, e sim ao estimado Poder Judiciário. Mas cabe à Procuradoria obedecer o entendimento do seu chefe. O chefe do Executivo está dizendo, olha, nas permutas não se tributa. Vossa Excelência, o chefe do Executivo está dizendo que nas permutas imobiliárias não se tributa, e não em permutas de bens móveis, que são as permutas aqui discutidas. É importante identificarmos isso, porque os argumentos exarados pelos patronos do recorrente levariam a uma eternização das permutas. É importante observarmos que tal argumento levaria o contribuinte a realizar seguintes operações de permuta em que nunca se verificaria a existência de ganho de capital, de forma que isso lesaria o erário, o que não pode ser admitido. Mas, já que o senhor quer muito consequencialista, já olhou o outro lado da moeda? Porque também as perdas que esse contribuinte tem, a Fazenda não reconhece. Olha, vamos olhar o outro lado, já que é consequencialista, o que o senhor quer falar? O seu entendimento é dizer, toda vez que houver um ganho, eu tributo, e toda vez que houver uma perda, deixa azar o seu. É esse o entendimento? Ou seja, que pena, naquele dia valia muito. Eu não fiz nada com aquilo, apenas substituí um ativo pelo outro, e agora azar o seu, é isso? De forma nenhuma, Excelência. Então eu posso recompensar perdas? Excelência, o que se afirma aqui é que o papel desta Corte na prolação dessa decisão é de extrema relevância, pois essa decisão vai modalizar comportamentos do contribuinte. É necessário observarmos se a decisão que for prolatada vai permitir com que voltemos a uma sociedade do escambo, em que espelho se troca por pau-brasil, ou daremos o efetivo valor aos meios tradicionais. Essa corte é constitucional, como Vossa Senhoria diz, e conforme o entendimento que essa corte vier zarar, vai ser um incentivo para o fisco que toda vez que houver algo positivo se tributa e quando houver perda não se compense. Eu não sei se é isso que o Constituinte quis. Como já foi aludido, Vossa Excelência, aqui se argui essa questão apenas de forma colateral. O que efetivamente se aduz é que em operações de permuta sem torna, há sim que se falar na incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. Então, o argumento colateral o senhor trouxe aqui somente para divertimento da Corte, porque não tem nenhuma aplicação, é isso?
De forma nenhuma, Excelência. Como Corte Constitucional, esta Corte deve sim estar atenta aos impactos econômicos de suas decisões. Como é sabido, o Brasil vive hoje uma das maiores crises econômicas de sua história, com déficits superiores a 120 bilhões de reais em seu orçamento. Então, decisões desta Suprema Corte que gerem um impacto orçamentário ainda maior devem sim ser sopesadas por esta Corte, sob pena de nosso país sucumbir a essa grave crise que hoje nos aflige. Mas como analisar se essa decisão vai ter impacto econômico em função da variabilidade da blockchain? Porque pode ter um impacto econômico pró-contribuinte, permitindo a compensação de perda. Qual critério a gente vai utilizar para verificar, então, o impacto econômico pró ou contra fisco aqui, no caso? E se eu pudesse aduzir, porque, na verdade, essa questão do impacto econômico me leva a isso. O contribuinte pode pagar tributo com criptomoeda? A Fazenda vai aceitar isso também? De forma nenhuma, Excelência. Então, ou seja, porque capacidade, foi falado de capacidade contributiva, tudo isso. Capacidade contributiva e capacidade de pagar imposto. Quando eu faço a permuta, eu tinha Bitcoin, passei a ter Litecoin, e é o que eu tenho. Como é que eu vou pagar tributo se eu não tenho moeda? Vossa Excelência, um dos caminhos seria alienar parte desses Litecoins para o pagamento do tributo. Então, eu sou obrigado a expropriar dos bens, ou seja, a tributação tem um efeito de confisco, me obriga a alienar. O senhor conhece o artigo 150, inciso 5 da Constituição, 4º da Constituição Federal? Perfeito, Vossa Excelência. O que devemos aqui discutir é que tal argumento, com a devida vênia que Vossa Excelência merece, é um tanto quanto inadequado. Haja visto o fato de que se aplicaria o mesmo raciocínio à questão de imóvel ou até mesmo de veículo automotor. Não, desculpe. Do imóvel, quando eu falo imposto de renda, é assim, isso é pacífico da doutrina. No imposto de renda, uma parte da renda vai para o fisco. O fisco se apropria de uma parte da renda. O pressuposto é que haja uma renda e ele se aproprie. Vossa Senhoria diz que quando eu faço uma mera permuta, eu já tenho renda. A única coisa que eu tenho são Litecoins. Então, Vossa Senhoria admite que eu pague tributos com Litecoins, porque é o que eu tenho. Ou Vossa Senhoria diz o seguinte, não, para pagar você é obrigado a vender. Veja, nós falamos de imposto de renda. Ninguém falou que imposto sobre a propriedade, eu falei imposto de renda. Então, na tributação da renda, o pressuposto é que eu tenha, com a realização, eu passe a ter condições de pagar imposto. E o que eu tenho são Litecoins. Vossa Excelência, a renda, como ser disso, se consubstancia em acréscimo patrimonial decorrente de trabalho ou de capital, que pode se dar tanto pelo ingresso de nova disponibilidade, de novo bem, ou por meio do acréscimo de capital Isso é o artigo, patrimônio já existente. O artigo 43, inciso 1, renda produto. Ganho de capital não entra no artigo 43, inciso 1. Vossa Excelência, é necessário observar que a Lei 7.703 de 88, volto a ela mais uma vez, tendo em vista que foi a base legal utilizada pela Receita Federal para proceder com a presente autuação, é clara ao asseverar que, em operações de permuta, faz-se necessária a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. 43.1 ou 43.2 do CTN? O artigo 43, tendo em vista que ele dispõe 1 ou 2? É renda, Excelência. 1. Então, ganho de capital é produto do capital? Sim, Você Excelência. conhece a teoria básica da árvore dos frutos ou não? Ou seja, ganho de capital. A renda, produto, eu tenho produto, renda é o produto periódico da fonte permanente. Esse é o conceito de renda produto. Quando eu vendo a própria árvore, eu não tenho produto. Perfeito, Vossa Excelência. O que aqui se alude... Vossa Senhoria tem 1 minuto e 40 segundos. Peço licença a Vossas Excelências para apresentar a suma das razões que devem levar ao não provimento deste recurso extraordinário. Como já foi aludido e até mesmo confessado pela parte recorrente, há sim acréscimo patrimonial verificado no caso concreto. E, existindo acréscimo patrimonial verificado no caso concreto, faz pujante a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. Haja visto o fato de que a permuta importa em alienação e, importando em alienação, é necessário observar a diferença positiva entre o seu custo de aquisição e o seu
e o seu custo e seu valor de alienação. No caso concreto, existiu sim um acréscimo patrimonial e, em razão das operações de permuta, esse acréscimo patrimonial é tributável, já que há uma disponibilidade jurídica do ganho. Diante de tudo quanto for apresentado, agradeço a atenção de Vossas Excelências e pugno pelo não provimento do recurso extraordinário apresentado. Dispensado? Agora... De imediato, só me cabe cumprimentar pela excelência dos debates que eu assisti hoje agora. Então, isso posto, nós vamos deliberar na outra sala, depois voltamos para o nosso debate aqui para a nossa aula, tá bom? Eu também queria cumprimentar todos e dizer que eu fui citado pelo professor Chueire. Okay? Registra aí, por favor.